Eu sou Mirna Celotti, esse é o meu canal e hoje eu vou falar sobre dívidas. Todo mundo sabe que eu estou trabalhando com constelações e eu faço coaching, eu utilizo a constelação. O meu carro-chefe é a constelação fluvial. E eu falo que o movimento dos bonequinhos, que é lindo, né? Porque você fala assim, a água está movimentando. Existe também ventos, né, que levam. Então, se tá levando, teria que levar todos. Por que que um ou outro vai para outro lugar? Por que que eles se encaixam só junto de sua família? Então, os seus pais vão se encaixar com você e os pais do outro vão direto no outro. Então, assim, sem palavras, né? É só ver, vá ver a constelação. Bom, esse é meu trabalho, eu tô fazendo dessa forma e eu tô apaixonada por ele porque é fantástico. Isso vai muito também de você estar conectado com isso. E eu tenho uma bagagem, né? Quando eu fiz coaching, eu já comecei a trabalhar constelação e não era essa constelação que muitas pessoas utilizam, né? É um outro tipo de constelação que também segue as regras, tá bom? Então, se você quer saber mais, tem o Fernando Freitas, tem a Carla Queiroz, tem até a Terapias Inteligentes, que ela é psicóloga. Eu, por exemplo, não atuo como psicóloga mais, né? Eu não atuo, então eu posso fazer o meu coaching com minhas ferramentas de trabalho, que é, no meu caso agora, a constelação fluvial, tá? Agora, tem profissionais que são psicólogos e utilizam e eu bato palma para eles, porque essa da inteligência... terapia inteligente é fantástica, ela é demais, vale a pena, olha lá, que você vai saber, ela explica tudo certinho, então eu não preciso de ficar explicando, eu vou falar o que eu entendo, né? Então, essa coisa energética, né, que o bonequinho tá para um lado e vai para outro e se une, não se une, por quê, né? Todos estão indo para um lado, aquele um começa a girar e vai para outro, então todo movimento tem um porquê. Você tem uma leitura sobre isso. Então, quem estuda sabe, né? Então, bonequinho que gira, amor interrompido, né? Tem um bonequinho que entra tímido, então tudo tem. Se você faz uma perspectiva e pergunta para a pessoa, ali teve coisas e é relacionada àquela situação. E é muito interessante. Bom, eu vou falar sobre dívidas. Então, dívidas é tudo aquilo. Quando vai para o dinheiro é porque já energeticamente eu estou devendo tudo. Devendo até o meu passado por o universo. Então, gente, é aquela questão, né? Meu tio me ajudou a comprar não sei o que e falou, olha, quando você tiver dinheiro você me devolve, é só um empréstimo, mas para te dar uma empurrada, né? Para você não saber que é tudo dado. Aí quando você devolve, essa pessoa pega e fala, não, tudo bem, eu te dei. Ele não tem o poder de fazer isso. Tudo tem seu preço e você tem que pagar, né? Não só pela questão da gratidão, né? Mas isso tem que estar envolvido. Então, eu tenho que ter um sentimento de ver aquilo. Então, meu tio fez no momento em que ninguém tinha, né? Um jovem ganhou um presente, ele realizou um sonho. Que intensidade de pagamento tem esse? Eu tenho que pagar. Então, ele não quer receber. Então, eu vou ver o que eu posso dar aqui para ele que tenha esse valor. Realmente, e eu tenho que ser muito honesto, muito justo comigo mesmo, né? E aí você vai conseguindo entender o que é esse dar e receber. Então, cada pessoa tem seu problema com dar e receber, principalmente essas pessoas que evidentemente estão sempre enroladas, né? Estão sempre devendo. Bom, você não precisa estar sempre devendo, mas você pode não estar recebendo, né? Não estar recebendo, está sendo roubado o tempo inteiro. Então, eu, por exemplo, tive fluxos na minha vida, momentos que eu falava, puta merda, até quando eu vou perder, porque eu trabalho com uma louca e fica aquela insatisfação, né, de você fazer uma parceria e a pessoa te roubar na cara dura, tem vergonha na cara, né, de você construir tudo, fazer tudo, porque eu investi em tudo que era meu, eu deixei de ter coisas para investir, porque no Brasil todo mundo sabe, ou você investe em estudos, ou você compra coisas de conforto. Eu abri mão de conforto, eu abri mão inclusive de muitas coisas na minha vida, né? De dar atenção para certas coisas na minha vida, no processo natural, para
estudar, para buscar conhecimento, e eu fiz isso. Eu tenho uma trajetória com uma bagagem enorme. Eu fui para Venezuela, eu já fui para Tocantins, eu trabalhei com a PAI, eu trabalhei em hospitais, eu trabalhei... Então, assim, eu posso estar contando cada caso, né? Eu tive casos e casos, né? No hospital eu tive experiências e experiências. Então, assim, tudo que eu fiz foi com muito amor. E teve, sim, teve seus probleminhas, né? E aí eu ficava pensando, por quê? Esse é o meu trabalho. Aí a gente começa a amadurecer e entender que nem sempre quando você é contratada para fazer o seu trabalho. É só para mascarar, né? E então, bom, a questão da dívida, né? A gente já nasce devendo. Tem sempre alguém fazendo alguma coisa pra gente. Até uma certa idade, você recebe. E aí você se acostuma com isso. E aí você vai parasitando, né? Pais, e depois esposa ou esposo, né? Ou filhos, né? E você faz tudo errado, porque o sistema, ele tem uma trajetória e uma hierarquia, e você tem que seguir isso para poder se dar bem. E aí não vem abundância, e não vem plenitude, e não vem mesmo, não vem. Aí você se ilude, né? Porque em alguns momentos você ganha, mas você tá sempre perdendo, você tá sempre tendo uma sofrência, ou você tá sempre na falta. No meu caso, gente, eu quero relatar que eu tive muito interessante, muito bonito no meu caso, porque eu descobri que os Ancelotes, né, que é meu nome dos Ancelotes, da minha descendência, ancestralidade, não são originários, não são originais, né, originários da Itália. Eles são judeus fugidos. Então, para se identificar que eles estavam fugindo naquela época, eles colocaram, né, o an antes, né? Então, todo nome italiano que tem an, a origem é judaica, tá? É judaica, é judeu. E aí eu fui buscar e eu tive um certo entendimento sobre essa questão, né? Porque o judeu, ele foi extremamente roubado em todos os sentidos. Então é por isso, né? Eu tive em Tocantins, né? Fui roubado, eu tive síndrome do pânico. O rapaz entrou na minha casa, né? Ele me amarrou, só não tampou minha boca, né? Mas ele ficou lá, ele fumou maconha, ele falou coisas, eu tive esse contato. Depois eu desenvolvi uma síndromezinha do pânico, depois eu superei também. Mas tudo isso fez parte, né? Fez parte de eu entender, de incluir a constelação na minha vida para eu chegar hoje aonde eu cheguei. E assim, ser grata à minha ancestralidade, porque se eles passaram por isso, a riqueza que eles me trouxeram. Então eu podia falar assim, poxa vida, eu tenho que trazer isso de ser roubada, né? Isso me fez ter uma percepção muito grande sobre o equilíbrio em dar e receber na minha vida, de direitos e de deveres e de dívidas. Então, quando você começa a querer acertar, muitas vezes, às vezes você quer acertar e não é permitido, né? De tanto tempo que você não teve gratidão por aquilo, né? Tem pessoas assim que não querem pagar o aluguel, não são gratos pela casa que vivem, né? Acham, porque eles acham que eles que têm que pôr o valor. E, geralmente é o tipo de pessoa que está na sua criança, né? Que está lá com os pais de origem. Por quê? Porque acha que alguém tem sempre que dar para eles. Mas pai tem que dar. Tinha que dar quando era criança, não fez, você é que tem que buscar agora de adulto. Então você é que tem que se curar. A responsabilidade é sua, só sua, de mais ninguém. Então assim, acho que nesse vídeo eu já deixei bem claro, né? Tudo que eu tiro, que eu parasito do outro, que eu não pago, é uma dívida. É uma dívida não ver a mulher, não ver o feminino, é uma dívida não ver o masculino, é uma dívida, né? Então eu estou com um homem, eu estou com uma mulher e ela tem um comportamento e eu caracterizo ou discrimino aquilo como uma loucura, né? TPM, não vejo que aquele momento é um momento sensível em que ela quer discutir uma coisa que é uma falha minha e que tem que ser discutido, porque senão isso vai virar uma bola de neve e eu posso perder lá na frente e muito, porque eu estou em dívida com esse ser humano, eu estou causando sensações nessa pessoa, né?
E aí começa a gerar raiva, né? Porque eu também começo a ficar com raiva daquela pessoa, porque ela na TPM começa a falar essas coisas pra mim. E eu nunca vejo. Então, é muito interessante você ver pessoas da sua família falar: você me agrediu, você não sabe o quanto você me agredia antes, né? Eu, por exemplo, deixei de falar coisas pro meu namorado, pro meu ex-namorado, porque eu via que ele era... Mas eu não entendia muito. Até depois de muito tempo eu entendi que ele se sentia agredido quando eu cobrava uma coisa que era natural de um homem maduro ter. Entende? Então aí você fica pensando: agora eu entendo por que eu me sentia tão deslocada, por que eu me sentia tão... por que eu agredia tanto, porque era evidente essa pessoa se achar vítima num sistema que ele tinha que estar no papel dele, mas ele não, ele achava... Tem pessoas que foram criadas, homens principalmente foram criados eles acham que podem fazer sexo por aí e não precisam de ter nenhuma responsabilidade, que isso é natural, que olha, que é a mulher uma bruxa mesmo querer, mas isso não gera plenitude, isso não gera prosperidade e não gera sexo, sabe? Porque criança, adolescente que não se compromete não tem sexo. É aquela coisa dos pais que deixam o filho fazer sexo, que até leva a namorada pra casa, para ele não sair, para ele não ir para a vida. Essa pessoa vai se envolver com muitas coisas, vai fazer muitas coisas com problema, vai ter um retrocesso, pode desenvolver lá na frente várias demências, né? Então, assim, é uma questão realmente para buscar, sabe, gente? Para buscar. E tem, assim, tem os psicopatas também que acham que todos, assim, quando tá na pior, usa o outro, tá na casa do outro, aí ele tem que se justificar, mas também eu ajudo na comida, eu ajudo na... tá. E aí eu fico explorando o outro. O psicopata sempre se dá mal, né? Porque ele entra numa vibe de se dar super bem, de aparecer nas lives, aparecer na vida, e aí de repente ele cai de novo. Eita, né? São pessoas, no meu ponto de vista, dizem que psicopatas é inteligente. Não, psicopata não é inteligente, né? É muito problemático. Porque ele sempre quer estar na aba do outro, quer se dar muito bem, porque ele se acha o inteligente, né? Ele acha inteligente tirar do outro para se dar bem no que é dele. Olha que inteligente, que lindo, que máximo. Só que existe esse campo que se você não fizer o que é seu, você não vai receber. E não vai receber. As coisas vão se fechando. Quem tem experiência sabe disso, quem tem bagagem sabe disso. Quem tem bagagem de vida sabe disso. Então não tem como fugir, a não ser buscar, né, enfrentar a sua máscara e enfrentar a sua sombra, né? Porque a máscara é a doença, né? Eu tô doente, coitadinho de mim, né? É a doença, é o que os outros veem em mim. Então, eu estou doente, eu mostro a doença, e na verdade, a doença, né, ela não sou eu. Doença é um momento que eu estou, mas eu utilizar aquilo para me beneficiar é patológico e muitas pessoas fazem isso. Então, se eu conseguir separar essas coisas, né, ó, eu estou num momento doente, nem por isso eu deixo de ter dignidade, né? Porque assim, quando você chega num momento que você é obrigado mesmo a depender de alguém e a aceitar essa dependência, né? Aí já é um processo que você tem que ver e buscar, porque às vezes é alguma coisa que você está cumprindo do passado e muitas outras coisas. Mas a maioria das vezes é a tal da máscara para se beneficiar. E geralmente quem faz isso são pessoas que não têm conexão com a vida, né? Que estão indo para a morte. Na verdade, nós estamos indo para a morte desde o momento que nós nascemos, né? Nós nascemos, viemos para a vida e estamos morrendo, né? Estamos a caminho da morte. E nesse caminho da morte, né, até chegar lá, você vai o quê? Expandindo para ter propriedade para chegar lá e entender que aquilo só é mais um processo, porque a vida é um processo, né? Você tem que lidar com as suas dores, você tem que lidar com as suas sombras e você tem que entender o que você deve tomar para você ter recebimento. Então, a Cabala, ela fala muito em dar e receber, né? Nós somos uma energia de receber. Eu falo em alguns vídeos sobre isso. E ser uma energia de receber significa que eu estou recebendo positivo e negativo. Então, eu tenho que saber como lidar com esse positivo e negativo. E eu vejo muita confusão das pessoas, né? É negativo você falar dos seus problemas familiares. Gente,
A única forma de você resolver alguma coisa é falando. Por isso que existe a psicologia, né? Para falar. A fala é que move esse processo cognitivo. Porque você está expressando. Tudo que é expressão tem uma energia. Por que tem uma energia? Porque tem movimento. Tem vida. E se você não põe isso em movimento para resolver, então fica como um disco furado, batendo ali, volta, batendo ali, volta, e a sensação e a emoção de falta de não poder resolver te leva para a morte, uma morte muito dolorosa. Aí tem gente que fala, ai, mas isso é negativo. Não sabe o que é negativo. Negativo, gente, é você não respeitar momentos valorosos que você tem com a sua família de verdade. Então, por exemplo, eu tenho muitos problemas com a minha família, eu coloco eles mesmo na cara da verdade, entendeu? Eu não quero lidar com esse problema deles, mas eu faço a minha parte. E dá muito certo pra mim, tá? Eu faço a minha parte. E o que acontece? Eu não deixo de ver o amor deles. Eu não deixo de ver o movimento deles, principalmente quando eu sou dura. Porque às vezes a gente tem que ser, porque não tem liberdade. Tem campo que não... A família, né? Eles querem que você seja feliz, mas ao mesmo tempo tem um print ali, né? De dor que você tem que olhar. E essa dor não quer que você vá, porque eles acham, né? Essa energia tem uma consciência de que quem vai se perder, vai se machucar, vai... Então você tem que lidar, você tem que olhar e falar, eu vejo isso em vocês, mas eu já posso, com a permissão de vocês, fazer, né? E isso é para o campo e é para você também, né? Para você ver o valor da dor de cada um, que cada um chegou aonde chegou e te passou o bastão. E desse bastão, né, disso que eles passaram, você pode fazer diferente, porque eles já sofreram e já mostraram para você esse sofrimento. Então, poxa, passei por isso, tenho essa experiência, tenho essa bagagem e posso reformular. Aí sim. Agora, se eu não passei por isso, eu não sei o que é dor, então vou entrar de boca aberta mesmo no problema, né? É isso. E aí a gente tem que entender, né? A Cabala, ela fala muito sobre essa coisa do problema ser a oportunidade. E é isso, o problema é a oportunidade, né? Ah, tá sendo roubado? Quando a gente é roubado, a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é você tá devendo. Você tá devendo pro universo. E você tem que pagar, né? Tem aquela coisa da prosperidade que você tem que dar de si. Tem aquela coisa que você tem que dar um tanto para ajudar o mundo, né? Eu, por exemplo, eu ajudo com os meus animais, né? E cada um tá no lugar de algum excluído da minha família. Então eu olho para ele e falo assim, quem é você? Quem é você? Né? Quem você tá representando no meu sistema? Porque a gente não pode ficar com eles. Eles estão aqui no nosso coração. Mas você, como ser humano, sente falta e você quer pôr algo nesse vazio. E tá aí. Os animais, eles têm essa servidão conosco, né? Esse amor incondicional conosco, que é por aí. E a gente trabalha a constelação nessa questão também. Gente, esse vídeo tá ficando muito grande, mas eu acho que eu já deixei um pouco claro para vocês sobre a questão da dívida, né? A dívida, quando você começa a querer pagar e se ajeitar fora, é porque emocionalmente e energeticamente você vai começar a lidar com essas dívidas emocionais também, tá? Então busque pagar tudo, né? Para você ter um recebimento de abundância e de positividade, não de falta, né? Porque o campo pode estar vibrando a falta e você se posicionar dessa forma porque não entende, né? Então, quando você entende o que os seus ancestrais passaram, né? Que nem aquela questão da comida, né? Isso ficou muito claro, já é comprovado, né? Que se os nossos ancestrais passaram fome, automaticamente você também vai sentir necessidade de comer, porque tem uma falta de proteção aí, você precisa de se proteger. E eu deixei de falar algumas coisinhas que são importantes, sabe? Queria estar lembrando, mas eu não lembro, mas eu acho que eu falei já bastante coisa boa e que vai ajudar muita gente. Esse é o meu objetivo com esses vídeos. Vocês podem também me dar dicas do que vocês querem, tá? Até o próximo vídeo.